Ó Deus, estamos diante da Tua palavra, estamos prestes a lê-la. Ó Deus, prestes, ó Deus, a expor a Tua palavra, mas em vão será, ó Deus, todo o estudo, toda a dedicação, ó Deus, se o Senhor misericordiosamente, Pai, não me acompanhar nessa tarefa. Ó Deus, eu me coloco debaixo da Tua mão, Senhor. Ó Deus, me escondo atrás da cruz de Cristo. E que esta noite, ó Deus, mais uma vez, como Tu tens sido, ó Deus, tão gracioso para com esse Teu servo, que o Senhor possa, Deus, falar ao meu coração e ao coração desta igreja aqui reunida, através da instrumentalidade, ó Deus, do Teu Espírito em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Irmãos, quantos aqui acompanharam a série até agora e não perderam uma exposição sequer? Robério, Guga, Júnior, né? Nós já estamos caminhando e nós já tivemos a oportunidade de ver e ouvir muitas coisas. Não vou recapitular tudo, mas apenas lembrar aos irmãos o que precedeu este momento e que nós vimos recentemente. Quando o templo estava pronto, quando Salomão, então, conduziu a Arca da Aliança para o templo e ali a colocou dentro do Santo dos Santos, e a glória de Deus, uma fumaça encheu aquela casa ao ponto dos sacerdotes precisarem sair dali de dentro, porque Deus manifestou a sua presença ali. Foi quando Salomão passou a se dirigir ao povo, bem como a Deus em sua oração, e dedicou aquele templo ao Senhor, consagrou o templo ao Senhor. O texto que nós vamos ler esta noite está inserido neste momento após o relato da consagração do templo. Então Salomão orou a Deus, e nós nos lembramos e vamos nos relembrar esta noite de tudo aquilo que Salomão pediu ao Senhor. E agora, após a conclusão desta solenidade, nós vamos ver que novamente Deus vai se manifestar a Salomão, como já havia feito no capítulo 3, e vai então proporcionar àquele homem mais uma vez uma escolha. Por isso, o tema desta noite vai ser esse: a escolha de Salomão. E nós veremos então e dividiremos esta perícope em 4 partes. A primeira, veremos a resposta de Deus à oração de Salomão. Depois veremos que a resposta que Deus traz a Salomão vai condicionar as bênçãos à obediência e condicionar a destruição à desobediência. E encerraremos então na 4ª parte sobre uma reflexão sobre a fidelidade, se realmente vale a pena seguir e ser fiel a Deus ou não, se realmente vale a pena ser fiel ou não, refletindo então sobre as escolhas que nós devemos fazer todos os dias, não é? Em ser fiel a Deus ou então pecar contra Ele. Diante disso, vamos do versículo 1 ao 3 ler de maneira inicial que Deus responde às orações.
Leiam para mim, por favor, versos do 1 ao 3, que diz: Sucedeu Ok, nós vemos então no versículo de número 1, que é propósito do autor do livro dos Reis, nos contextualizar quanto àquela situação. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor, a casa do rei, e tudo que havia desejado e designado fazer, lembremos, Salomão havia edificado a casa do Senhor, Salomão havia empreendido esforços, como nós vimos em capítulos anteriores, na edificação do seu palácio, no palácio para a sua rainha, bem como outras 3 grandes construções, e tudo aquilo que Salomão desejou fazer e fez, sendo abençoado. Mas após estes acontecimentos, certamente após a construção e a edificação do templo, da casa do rei, dos palácios, em um momento onde Salomão continuava caminhando com Deus, sendo fiel a Deus, Deus estava lhe abençoando, Deus apareceu mais uma vez a Salomão. É importante porque no versículo 2, nós somos lembrados que o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como já havia aparecido, segundo o texto bíblico, em Gibeão. Vamos em 1 Reis capítulo 3. Para aqueles que não estão lembrados, preciso lembrar a vocês que Salomão já havia tido um encontro com Deus antes. Onde lá no capítulo 3, versículo 5, diz assim: Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse: Pede-me o que queres que eu te dê. Então, Salomão já havia tido um encontro com o Senhor já havia aparecido para Salomão, e Deus já tinha oferecido a Salomão no passado uma grande escolha: pede-me o que você quiser que eu vou lhe dar. Riquezas, posses, bens, a mulher mais bonita deste mundo para ser sua esposa, não sei, pede-me que eu vou te dar. Lógico, nada que transgredisse a santidade de Deus. Mas Salomão, no versículo 9 do capítulo 3, vai pedir algo muito singelo, que talvez nós não pedíssemos. Mas ele pediu, quando ele diz: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderá julgar a este grande povo? Em outras palavras, Salomão pediu por sabedoria. Ele pediu a Deus esta capacidade de julgar entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, e o propósito dele era para que julgasse o povo com justiça. A preocupação dele era dirigir o grande povo de Deus de maneira justa, de maneira íntegra, consequentemente revelando o caráter santo e irrepreensível de Deus. Logo após, nós nos lembramos daquele momento em que Salomão esteve com aquelas 2 prostitutas, onde houve uma situação bastante difícil e Salomão conseguiu resolver, manifestando assim a sua sabedoria. Então, o autor vai nos lembrar que, quando o Senhor apareceu neste momento para Salomão, ele está retomando. Já houve um primeiro aparecimento e ele está aparecendo de novo. E agora, ele neste aparecimento vai mostrar que aquilo que Salomão havia feito anteriormente, ou seja,
quando consagrou o templo e quando intercedeu por justiça, pelos estrangeiros, pela providência, por vitórias, por tantas outras coisas, mas em especial para que o seu povo pudesse permanecer fiel e que, como consequência, Deus pudesse permanecer presente no meio do povo e no meio do povo, enchendo então aquela casa. É nessa oração então, e é esta oração que Deus vai dizer no versículo 3, olha, eu ouvi a tua oração e a tua súplica. Aquilo que você fez diante de mim foi ouvido, Salomão. E o que foi que eu ouvi? Olha, eu santifiquei a casa que você me edificou. Em outras palavras, você consagrou aquele templo a mim e eu passei a habitar naquele templo. Aquele templo agora de fato não é uma estrutura qualquer. Ali agora há a presença do Deus vivo e verdadeiro. Aquele templo foi santificado porque eu estou presente nele. Então ele diz, olha, os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. É interessante estas linguagens, não é? Que nós já estudamos sobre elas. Deus não tem olhos, coração, mas é a ideia, não é, de que descrevendo Deus, não é, nessa perspectiva humana da coisa, Deus está então atento, Deus está presente ali naquele lugar. E se nós nos lembrarmos, olha o versículo 59 do capítulo 8, quando diz assim: que estas minhas palavras, com que supliquei perante ao Senhor, estejam presentes, não é, diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite. E aí ele continua falando, não é? E pede a Deus lá no final, para que todos os povos, versículo 60, não é? Então assim, ele, em diversos momentos, ele pede a Deus, para que Deus esteja presente no meio deles. E é isso que Deus está dizendo, eu ouvi a oração de você, eu vou estar presente no meio de vocês. A oração de você, Salomão, foi respondida, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Irmãos, de maneira inicial, eu gostaria que nós refletíssemos sobre essa perspectiva, de que muitas vezes nós temos orado e suplicado a Deus, e pensamos talvez em nossa fragilidade, em nossa ignorância, fraqueza espiritual, de que Deus não está atento a elas. De que talvez você está orando e pedindo a Deus e, quem sabe, Deus não está ouvindo a tua oração e a tua súplica. Mas o salmista já havia nos dito que o Senhor está atento à oração dos justos. Salomão consagrou aquele templo e Deus se manifestou a Salomão dizendo, olha, eu ouvi a tua oração e a tua súplica, e ele respondeu. O que nós aprendemos aqui é que nós podemos clamar e suplicar ao Senhor. Nós podemos interceder a Deus, colocar os nossos pedidos diante do Senhor, que em tempo oportuno Ele nos responderá. Nem sempre vai ser o que nós gostaríamos de ouvir, mas Deus está atento à oração do justo. Mas essa perspectiva de que Deus estaria ali todos os dias é uma perspectiva condicionada, irmãos, à obediência. E é isso que vai trazer a esse texto uma riqueza tão grande e ao mesmo tempo uma complexidade que, graças a Deus, como nós estamos estudando a providência de Deus nas quintas-feiras, nós poderemos talvez entender um pouco melhor esta perspectiva. É quando, no segundo momento, nós vamos ver que Deus, Ele vai trazer esta resposta e vai então mostrar a Salomão todas as bênçãos
que ele vai desfrutar desta presença de Deus no meio dele e no meio do povo. Mas estas bênçãos estão condicionadas à obediência. Olha o que diz o texto bíblico, versículos do 4 ao 5. Leiamos, 4 e 5. Se Irmãos, nós temos aprendido, à luz das Escrituras, que Deus é soberano sobre todas as coisas, e que todas as coisas acontecem segundo o seu determinado desígnio. É isso que nós temos visto e aprendido, por exemplo, quando temos estudado a nossa confissão de fé, às quintas-feiras, quando estudamos a respeito da providência. Mas nós vimos que a nossa confissão de fé fala a respeito de causas, o que chama-se causa primária e causas secundárias. É a maneira como Deus está agindo no meio do seu povo para fazer a sua vontade. A causa primária vai ser então esta maneira soberana e esses determinados desígnios de Deus que acontecerão. Deus pode executar a sua vontade de maneira imediata ou mediata, por meio de alguma coisa ou por ele de maneira direta na história como ele quer. No entanto, existem causas secundárias. O que seria isso, pastor? Seria a criação de Deus, bem como as circunstâncias e as suas ações, as suas escolhas, as suas responsabilidades. Isso é tão complexo, permita-me dizer que aqui nós vemos o texto bíblico dizendo assim, olha, se andares perante mim como andou Davi. Aqui nós vemos que é uma construção gramatical condicional. O que seria isso? Para você ser abençoado, por assim dizer, para eu permanecer no meio de vocês, para que eu continue santificando esta casa, para que vocês continuem recebendo os benefícios desta aliança, para que o reino de Davi permaneça uma dinastia que se perpetue e que o trono seja eterno. Para que estas coisas aconteçam, é preciso obediência. Então, Deus coloca aqui uma condição. E aqui é algo grandioso. Por quê? Deus, ele vai fazer a vontade dele. Certo? Deus então é soberano. No entanto, o homem é responsável pelas suas ações. E dentro da responsabilidade das suas ações, o homem tem escolhas. E o que Deus está fazendo aqui é dizendo para aquele povo, e em especial aqui para Salomão, ainda não o povo: Salomão, se você guardar os meus caminhos, se você, assim como seu pai, viver com integridade de coração, com sinceridade, se você fizer tudo o que eu mando, se guardar os meus estatutos, se obedecer os meus juízos. Olhe qual era a condição. Era uma condição pautada na obediência. Em outras palavras, se você, Salomão, dentro destas causas secundárias, optar pela obediência, você, Salomão, vai desfrutar das bênçãos e das promessas. Por quê? Porque no versículo 5 então diz, olha,
Então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai. Lá em 2 Samuel foi esta a palavra de Deus para Davi. E foi esta a palavra de Davi para Salomão. E foi esta a palavra de Salomão para o povo quando consagrou o templo. Veja isso no versículo 61 do capítulo 8, quando ele diz assim, ó: Sê perfeito o vosso coração para com o Senhor vosso Deus, para andares nos estatutos e guardares os meus caminhos, como hoje fazeis. E qual era a intenção? Qual era o propósito disso aqui? Certamente glorificar a Deus, mas consequentemente Deus estaria então cumprindo aquilo, irmãos, que ele havia então, condicionado para aquele povo. Isso aqui é importantíssimo para as nossas vidas. Por quê? Porque nós muitas vezes enfatizamos a soberania de Deus em detrimento da responsabilidade do homem. Às vezes nós enfatizamos tanto que todas as coisas foram determinadas por Deus, como de fato foram determinadas por Deus, como de fato nenhum fio de cabelo caia da nossa cabeça sem que seja da vontade de Deus e por determinação de Deus. Mas existe responsabilidade das criaturas em tudo aquilo que elas fazem. De maneira que se nós obedecemos a Deus, nós seremos recompensados pela nossa obediência. Se pecamos contra Deus, a culpa por este pecado é nossa. Então existe sim uma responsabilidade, e nessa responsabilidade que nos cabe, aqui em especial, Deus está se dirigindo a Salomão e dizendo: Salomão, se você me obedecer, você vai desfrutar então das bênçãos prometidas. Queridos irmãos, como muitas vezes nós temos negligenciado a obediência a Deus. Nós temos nos esquecido que quando nós acordamos para mais um dia a ser vivido, nós podemos, em muitas escolhas, glorificar a Deus, e em muitas outras escolhas, pecar contra Ele. O que Deus está falando a Salomão é: meu filho, você vai ser ricamente abençoado se você for fiel e obedecer. Assim como nós, se formos obedientes a Deus, se formos fiéis a Ele, expressões como guardar, os seus estatutos, os seus juízos. Nós já vimos que esta ideia não simplesmente de decorar as Escrituras, ou de, quem sabe, ser um grande teólogo, mas é a perspectiva de viver esta palavra. Se você viver, se você obedecer esta palavra, você vai ser ricamente abençoado. Queridos irmãos, que sirva então de entusiasmo para a minha vida e para a sua vida, obedecer a Deus. Por mais que o mundo diga que é tolice, nós sabemos que vale a pena. Obedecer a Deus é algo fundamental na carreira cristã. Obedecer a Deus é algo que evidenciará a sua eleição. A obediência a Deus, irmãos, está em ruína nos tempos de hoje. As pessoas querem obedecer e seguir os seus próprios desejos, as suas próprias paixões, os ídolos dos seus corações. Mas o que vale a pena obedecer é a palavra de Deus, são os seus estatutos, os seus juízos, todos os seus mandamentos. Isso sim vale a pena. Sabe por quê? Porque acarretará em bênçãos sobre as nossas vidas. Então, Deus respondeu à oração de Salomão, assim como pode responder às nossas.
E nessa resposta a Salomão, ele mostrou àquele rei que haviam bênçãos que estavam condicionadas à obediência, assim como em nossas vidas. É quando, dos versículos 6 ao 9, e primeiro veremos do versículo 6 a 7, nós veremos que, se por um lado existem bênçãos condicionadas à obediência, existe também destruição condicionada à desobediência. É isso que nós iremos ler no versículos 6 e 7 da palavra de Deus, que diz: leamos. Porém, irmãos, observem que nos versículos 4 e 5, nós vemos ali a palavra de Deus sendo dirigida à primeira pessoa, está sendo dirigida a Salomão, não é a terceira pessoa. Salomão está sendo então, recebendo então esta palavra da parte de Deus. Mas aqui, em meio ao versículo 6 e 7, nós vemos que ele vai dirigir a sua palavra não apenas a Salomão, esquecendo as pessoas, mas ele sai do singular para o plural. Não é somente agora Salomão, mas agora é Salomão e os vossos filhos. Isso vai ser muito importante, porque no desenrolar da história, nós vamos ver como procedeu os filhos de Salomão. E nós vamos ver que através dos filhos de Salomão, o reino de Israel então foi dividido. Então, através da dinastia, da desobediência. Mas aqui, diante dessa condição adversativa, conjunção aqui, olha, porém, se por um lado vocês obedecerem, por outro existe uma coisa diferente. Se vós e vossos filhos, se você, Salomão, se o povo, se os seus filhos, se apartarem de mim, se não guardarem os meus mandamentos, os meus estatutos, e servir a outros deuses e adorar a outros deuses. Olha simplesmente o que Deus vai fazer. Olha que expressão forte. Eliminarei Israel da terra que lhe dei e da casa que a santifiquei a meu nome. Lembre-se, isso seria uma palavra muito dura para aquele povo, porque nós estamos falando aqui, e nós precisamos ter em mente, por exemplo, quando Salomão consagrou o templo, ele se pautou na aliança com Deus, sempre se reportando ao Egito, porque olha, lá no Egito, desde o Egito, depois do Egito, por quê? Porque Deus tirou o seu povo do Egito e lhe prometeu o quê? Uma terra. E agora, queridos irmãos, esta terra que foi dada para este povo, aquele templo, aquela casa que foi santificada, que Deus está no meio deles, tudo aquilo poderia ser então, colocado abaixo, destruído, e o povo que se beneficiava dessas bênçãos seria então eliminado, seria destruído, seria afastado, como diz a próxima expressão: lançarei longe da minha presença. Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. Então o que Deus está dizendo é assim: se vocês guardarem, bênção; se não obedecerem, vocês sofrerão castigo, vocês serão castigados, vocês serão disciplinados,
vocês sofrerão certamente muitas dores. É quando, irmãos, nós podemos contemplar aqui nesse texto que há um caráter santo em Deus que de fato deve ser levado a sério. Eu fico pensando às vezes, como muitas vezes hoje nós caminhamos como cristãos e nos esquecemos que Deus está atento a tudo o que nós fazemos e como nós vivemos. E é impressionante nós refletirmos que, se da mesma maneira como nós, glorificamos a Deus em fidelidade e obediência e somos abençoados, da mesma forma como nós o desonramos, quando nós não glorificamos, quando nós não obedecemos, quando nós somos infiéis, quando nós não respondemos positivamente aquilo que Ele determinou, nós sofremos também as consequências e nos esquecemos. E o que chama a minha atenção nesse texto é quando ele diz que Israel vai ser lançado fora da sua presença, e ele então vai virar um provérbio de motejo, ou seja, ele vai ser zombado pelos povos. E aqui eu peço para vocês olharem comigo lá no versículo 59 mais uma vez, porque a partir do versículo 57, do capítulo 8, olha que o final da oração de Salomão, ele pedia exatamente o contrário disso. Ele dizia: o Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com os nossos pais, não nos desampare e não nos deixe, a fim de que se incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos que ordenou aos nossos pais. Então no versículo 60 ele diz: para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Então a oração de Salomão, lembra aos irmãos, era basicamente isso: Senhor, permanece conosco, mas ao mesmo tempo capacita-nos para viver uma vida de fidelidade. E qual era o propósito? O propósito, Senhor, é para que os povos da terra contemplem através da nossa obediência e de como somos abençoados, que o Senhor é o único Deus. E olha agora como a desobediência vai proporcionar exatamente aquilo que Salomão, em hipótese nenhuma, queria. Porque ele diz, olha, no versículo 7, eu vou lançar vocês para fora da minha presença. Ou seja, aquilo que ele mais ansiava da parte de Deus era o quê? Deus se faz presente. Então, aquele grande anseio não seria mais atendido. E não somente isso, Israel seria zombado agora entre os povos. Olha que tristeza, irmãos. A obediência faz com que o homem glorifique a Deus, e o homem que glorifica a Deus manifesta ao mundo o seu Deus único e verdadeiro. A desobediência a Deus não glorifica a Deus e revela ao mundo que você serve a outros deuses e não ao Deus único e verdadeiro. Por isso as pessoas zombariam do povo de Deus. Irmãos, eu me lembro, por exemplo, que isso vai acontecer na vida do povo. Se nós lembrarmos da história, através da descendência de Salomão, o reino vai ser dividido. E o reino do norte e o reino do sul caminham, mas vem a Síria, acaba com um, vem a Babilônia, acaba com o outro. E é interessante quando esse povo retorna do cativeiro, um dos cânticos que eles cantavam, o Salmo 126, que era naquele contexto que diz, não é?
Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É a perspectiva de que quando o povo foi restaurado, as nações testificaram, testemunharam a ação de Deus. Da mesma maneira como as nações testificariam e zombariam do povo de Deus e da desobediência do povo de Deus. É quando no versículo de número 8 e 9, esta perspectiva é um pouco ampliada, quando se é feita uma grande pergunta. Leamos para mim, por favor. Irmãos, olha que coisa tremenda. Esta casa agora tão exaltada, com este templo, com esses palácios, com essas riquezas, com este número, com este povo, esta nação tão numerosa, muitos olharão e ficarão assombrados. Imagine o que é uma nação tão poderosa, tão soberana, tão abençoada, uma nação que seria completamente destruída, e as pessoas olhariam para esta nação e diriam assim: mas por que Deus fez isso com eles? Por que então, não é, o Senhor fez isto com esta casa? Porque esta nação foi destruída, porque esse templo foi destruído, porque muitos morreram, foram passados a fio da espada, porque as crianças tiveram suas cabeças esmagadas por pedras, porque muitos foram levados para o cativeiro e lá passaram 70 anos, porque quando voltaram estava tudo destruído e foi duro recomeçar a vida, reconstruir o templo. Por quê? Por que essa destruição? Porque este castigo, quem sabe? E as pessoas iriam lhe responder: olha, porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais, e se apegaram a outros deuses, e o adoraram e o serviram. Eu quero que vocês observem aqui a responsabilidade que recai sobre eles, a culpa que recai sobre eles. O que eu quero mostrar para vocês, e nós veremos, é que quem adorou aos outros deuses foi quem? Foi o povo. Quem serviu aos outros deuses? Foi o povo. Quem abandonou o Deus da aliança, pois esta é a referência do Deus que nos tirou do Egito, ou seja, o Deus que nos separou como povo, para termos um relacionamento com Ele, onde Ele nos confiou a aliança, e nós o obedecemos, e Ele seria fiel conosco, e assim nós nos relacionaríamos. Esse Deus de aliança, quem se decidiu por negligenciá-lo e adorar outros deuses? Foi o povo, foi cada um. Então a resposta para isso seria, a resposta para essa destruição seria: porque eles pecaram, porque eles adoraram outros deuses. Irmãos, o propósito de Deus aqui é mostrar qual é o salário do pecado. O pecado é algo muito sério, e muitas vezes não é levado a sério como deveria. E é interessante porque nós vemos que a responsabilidade recai sobre os homens. Mas por outro lado, olha como termina o texto: por isso trouxe o Senhor sobre eles todo esse mal. Está vendo a providência? Causa primária:
Quem fez isso com o povo? Deus. A responsabilidade e a culpa é de quem? Do povo. Quem vai ser castigado vai ser quem? O povo. Em resumo, não é? Deus fez a sua vontade, mas aquele povo fez o quê? A vontade também do seu coração. E a vontade do seu coração era o quê? Era servir outros deuses. E Deus, de maneira misteriosa, cumpre o seu propósito através dessas causas secundárias, através do seu povo, da sua criação, através daqueles que lhe desobedeceram. Deixando esse mistério de lado, porém, verdade evidenciada nas Escrituras, Deus é soberano e o homem é responsável. Deixando essa perspectiva um pouco de lado, eu quero que você pense, querido irmão, até onde os ídolos do nosso coração pode nos levar. Eu quero que você observe que a não obediência a Deus vai nos conduzir a uma vida de idolatria. Entenda, ninguém pode servir a dois senhores, mas certamente você serve a alguém. Ou você serve a Cristo e lhe obedece, ou você serve ao seu trabalho, ou você serve à sua família, ou você tem como ídolo no coração os seus bens, a sua saúde, ou a sua esposa, ou os seus filhos, eu não sei. Qualquer coisa que você ama acima do seu Deus, e ali está o seu esforço, a sua dedicação, o seu amor, a sua paixão, aquilo é um ídolo, e faz de você um idólatra. E a pergunta que eu faço é: aonde até essa idolatria vai lhe levar? A Bíblia nos responde: a destruição. Qual o primeiro grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Se não amamos a Deus sobre todas as coisas, amaremos outra coisa, ou outro alguém, sobre todas as coisas. E isso lhe conduzirá à destruição. Isso lhe distanciará dos benefícios e das bênçãos de Deus. Eu não estou aqui, queridos irmãos, negando de maneira nenhuma a doutrina da eleição, de jeito nenhum. De fato, a palavra de Deus diz em João 10, que aqueles que são ovelha do Senhor, ninguém os arrebatará da sua mão. Eu estou aqui, na verdade, fazendo com que nós venhamos a refletir sobre a nossa decisão todos os dias em ser fiel a Deus e receber os benefícios daquela fidelidade, e de pecar contra Deus, recebendo os castigos daqueles atos. O que nós vemos aqui, irmãos, é que a destruição, o peso da mão de Deus recai sobre a vida daqueles que adoram outros deuses, e não somente ao único Deus, o nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo. Por isso, que venhamos aprender, como seus filhos, a dizer não ao pecado, dizer sim a uma vida de santidade, uma vida que glorifica a Deus, uma vida de fidelidade e obediência. Um coração, como nós lemos há 2 semanas atrás, que quando nós caminharmos nas trilhas do nosso coração, nós veremos que lá no final existe um trono, e quem estará assentado nesse trono? Quem ou que estiver assentado, ali é o rei, é quem reina sobre este coração. Que em nosso coração possa estar assentado naquele trono Cristo Jesus. E se Ele reina sobre as nossas vidas, devemos então obediência ao seu nome. Até onde os nossos ídolos nos levarão? À destruição.
Por isso, obediência e fidelidade a Deus nos apartará, queridos, da destruição. Por último, nós veremos, irmãos, de maneira um pouco mais rápida, que é necessário refletir sobre esta fidelidade. Até que ponto vale a pena ser fiel a Deus ou não? Mas muito mais do que isso. A fidelidade a Deus vai nos conduzir a inúmeros benefícios nesse mundo. Pode ser que sim, como foi o caso de Salomão. Mas não faz esses benefícios a coisa mais importante. Porque nós veremos que de fato o mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas e ter Ele como primeiro lugar em nossas vidas. Do versículo 10 ao número 29, nós veremos uma série de realizações de Salomão. Primeiro, mostrando um pouco do seu passado, outras no presente e no futuro, que demonstram a prosperidade e as bênçãos que recaíram sobre Salomão e sobre o seu reino, fazendo então nós refletirmos sobre a fidelidade ao nosso Deus. É quando, irmãos, e certamente sobre as nossas escolhas. Versículo de número 10, nós veremos um pouco dessa reflexão sobre a fidelidade, quando nós evidenciaremos as grandes realizações passadas de Salomão. O versículo 10 diz assim: ao fim de 20 anos, terminara Salomão as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. O texto começa mostrando que já se passou 20 anos, e nesse período de 20 anos, Salomão já tinha empreendido grandes realizações. Salomão terminara tanto a casa do Senhor, como o seu palácio. Nós vimos, aprendemos e estudamos a respeito disso. Então o texto começa mostrando um passado glorioso deste rei. É quando a partir do versículo 11, nós veremos então outras perspectivas, como por exemplo, o sucesso de Salomão no seu comércio internacional, na maneira como ele lidava internacionalmente, como ele também era bem sucedido nessas questões. Vamos ler para mim versículo 11 a 13 da palavra de Deus. Leamos. Nós precisamos nos lembrar que Hirão, o rei de Tiro, era amigo de Davi, lembrem-se, tinha um relacionamento com Davi. Quando Salomão assumiu o templo, assumiu o reinado, ele enviou pessoas para fazer uma relação internacional, e para a construção do templo e para a construção dos palácios, houve uma negociação internacional entre os fenícios da cidade de Tiro e Salomão. E é importante nós nos lembrarmos que os tírios, ou seja, os habitantes de Tiro, eles eram famosos pela exportação de madeira, e o versículo 11 diz que Salomão trouxe muitas dessas madeiras, trouxe muito ouro da parte. O versículo 14, esses 120 talentos de ouro, irmãos, é cerca de 4,5 toneladas de ouro. Você consegue imaginar o que seria isso?
4,5 toneladas de ouro que trouxe, não é, ao longo desses anos que Hirão forneceu para Salomão. Lembre-se, as paredes do templo foram revestidas, olha, os palácios, a grandeza, o esplendor foi muito grande. Então houve madeira, houve ouro, e como consequência nessa negociação, diz o texto bíblico, não é, que Salomão dá então para o rei de Tiro 20 cidades na terra da Galileia. E diz o texto bíblico que Hirão vai até lá ver as cidades, mas as cidades não foram do seu agrado. E diz o texto bíblico que Hirão questiona Salomão: ô meu irmão, a expressão é essa, ele o tem por irmão, e diz: olha, o que foi isso que você me deu? Que cidades foram essas que você me deu? É quando ele chama a terra de Cabu. É interessante porque esta expressão Cabu é uma expressão fenícia, que segundo o historiador Flávio Joséfo significa, não é, desagradável. Em outras palavras, por que você me deu essas cidades tão desagradáveis? Segundo alguns comentaristas, Salomão não honrou a Deus aqui quando deu essas cidades para Hirão, porque desagradou Hirão. É possível? Sim, mas creio que não, e vou dizer por quê. Porque se nós lermos 2 Crônicas 8, versículo 2, nós vamos ver que Salomão, ele tomou essas cidades para ele e passou a construir estas cidades. E de certa maneira ele pagou a Hirão. Nós não sabemos como isso se deu, mas a ideia é que Salomão ofereceu as cidades, Hirão se desagradou dela, então Salomão de alguma outra forma honrou Hirão com seu compromisso e tomou aquelas cidades e edificou aquelas cidades. Qual é a ideia aqui? Segundo um puritano do século XVIII, ele entende que aqui o problema não estava na honestidade ou na integridade de Salomão. O problema aqui estava em Hirão. Por quê? Lembre-se, os tírios eram mercadores, eles eram grandes negociantes, eles viviam em casas muito boas, eles enriqueceram através da navegação. Será que esses homens, se agradariam agora da agricultura e da pecuária? E o fato dele ter então edificado essas cidades, dá a ideia então de que realmente ali não havia nada, no sentido de edificações, construções. Então era simplesmente cidades, que à luz de Crônicas, cidades essas que os israelitas não habitavam, cidades essas onde eles precisariam plantar, cultivar, criar a sua ovelhinha, trabalhar com um segmento que eles não estavam acostumados. Daí então o entendimento que Hirão não se agradou. Por quê? Porque não era o negócio deles. De alguma maneira ele vai e honra Hirão de outra forma, e o final desta história aqui é que as coisas se resolveram da maneira mais sábia, mostrando então o seu grande sucesso em se relacionar com outras nações. Vemos mais adiante também os grandes projetos de construção de Salomão. Leiam para mim, por favor, o texto bíblico.
Ok, nós vemos aqui então, Salomão edifica casa, palácio, muros, edificou também as cidades de Azor, Megido, Gezer. É importante lembrar aos irmãos que, à luz desse texto, precisamos lembrar que essas foram as cidades que ficavam ali ao longo da estrada que levava da Mesopotâmia ao Egito, e ao longo dessa cidade tinha, dessas áreas, dessas estradas, tinham essas cidades, que no passado Faraó subiu contra essas cidades e derrotou ali os cananeus, matou os cananeus, queimou aquelas cidades, mas que quando Salomão casou com a sua filha, ele deu como dote, não é? Você já imaginou ter como dote cidades, né? Então as cidades foram dadas, e Salomão então também pegou estas cidades e reconstruiu essas cidades agora. Então tudo isso foram edificações, fazendo então dessas cidades, não é, seus armazéns, local para suas cavalarias. Ele dominou toda aquela região. O que eu quero mostrar para vocês aqui, o meu foco, é mostrar como Salomão também foi bem sucedido nos seus projetos. Aquilo que Salomão, colocava a sua mão, meu Deus, era um homem sábio e que Deus o abençoava de maneira tremenda. Se formos mais adiante, nós poderemos ver também que ele tinha um poder, uma autoridade sobre o povo, tanto sobre o povo que veio como escravo, não é? Como trabalhadores, outros que eram escravos, outros que eram trabalhadores. Ele tinha uma autoridade, um poder que talvez muitos homens sonham em ter. Salomão tinha. Olha o que diz o texto bíblico, vamos ler. Quando precisamos nos lembrar que no passado, quando estudamos sobre a edificação do templo e outros palácios, as pessoas acusaram Salomão de trabalho escravo. Mas lembre-se, Salomão só usou como escravo e forçou o trabalho aqueles que, quando o povo de Deus conquistou a terra, eles deveriam ter sido mortos, mas tiveram as suas vidas poupadas e passaram então a servi-los. Então, simplesmente o que Salomão está fazendo, não é colocar em prática aquilo que até então estava caminhando. Vocês foram poupados, mas na condição de nos servir, e tais coisas estão caminhando assim desta forma até hoje. Por outro lado, os israelitas foram honrados com cargos, e eu quero mostrar para vocês o poder que este homem tinha. Ele era um homem poderoso que dominava, não é, a sua nação, povos. Ele estava, não é, neste domínio, neste controle, subjugando também, não é, esses homens heteus, amorreus, jebuseus, entre outros. Então, irmãos, observem como Salomão era abençoado e próspero também neste quesito relacionado ao seu poder. Se formos mais adiante, e a minha ideia é basicamente essa, e passando de maneira rápida para que vocês possam contemplar as inúmeras bênçãos que este homem recebera, nós podemos ver que ele também tinha uma bela esposa, e diga-se de passagem, uma esposa com um palácio para ela, não é? Ele construiu o seu palácio, o palácio para a sua esposa, a filha de Faraó. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi
a sua casa que Salomão lhe edificara, então edificou a Milo. Lembro que esta moça era uma moça muito bela. Esta moça era muito bela, Salomão se casou com ela, e agora Salomão tem uma esposa bela e um palácio para ela morar. Quantos homens não estão em busca de uma moça bela, não é? E um palácio para morar com ela? Mas Salomão tinha isso também. Mas lembremos, esta moça era filha de Faraó, já apontando, não é, para erros deste homem que também não era perfeito. Se formos mais adiante, nós vamos ver a devoção que Salomão tinha ao Senhor. Ele oferecia a Salomão 3 vezes por ano holocausto e sacrifícios pacíficos sobre o altar, que edificara ao Senhor e queimava incenso sobre o altar perante o Senhor, assim que acabou ele a casa. Estas festas, essas 3 vezes, era a festa da Páscoa, a festa de Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Nessas ocasiões, Salomão sempre, de maneira muito fiel, bem como, não é, religiosa, ele ia ali no templo que ele construiu, não é, para o Senhor, fazia uso dos utensílios para então oferecer sacrifícios pacíficos ao seu Deus, mostrando então assim a sua devoção e a sua fidelidade ao Senhor. É importante, irmão, e eu quero destacar isso aqui, porque de tudo o que nós vamos ver nesses versículos, nós vamos ver que muito mais do que a bela esposa, muito mais do que as construções, muito mais do que os palácios, muito mais do que os povos que ele estava dominando, muito mais do que tudo aquilo que ele fez ou fizera, de fato, o que nós vemos aqui de primordial, de fundamental e de mais importante, está aqui neste versículo 25, quando é evidenciado a busca daquele homem por uma vida de obediência e de santidade ao seu Deus. É verdade que existe, eu estava lendo um pastor batista que dizia assim, ele está fazendo isso para aparecer, ele está fazendo isso para, não é simplesmente mostrar ao povo que está cumprindo com a sua religiosidade. Meus irmãos, à luz da maneira como ele está caminhando com Deus, não há indícios para crermos, não é, que aqui ele estava sendo infiel a Deus, ou fazendo isso para a sua glória e não para a glória de Deus. Nós vamos ver que o final da história de Salomão, não é, ou se aproximando do final, ele vai cair em algumas áreas da sua vida, vai pecar contra Deus, mas até então nós vemos a fidelidade, a devoção deste homem como uma das prioridades em sua vida. É quando nós vamos ver, encerrando o versículo 26 a 28, sabe, ele empreendendo esforços em comércio marítimo e ganhando dinheiro, de terra a mar. O homem era abençoado, prosperava, era dinheiro, era ouro, era mulher, era poder. Então, sexo, dinheiro, poder, olha, não era essas coisas que faltavam a este homem. Aí talvez você está dizendo assim, pastor, quer dizer que se eu for fiel a Deus, eu vou ter tudo isso? Não é isso que eu estou dizendo. E é exatamente o contrário que eu vou tentar mostrar para vocês. Vamos ver o que é que diz o texto bíblico. Vamos lá?
Irmão, Salomão não era muito dessa área, não é? Mas notem com seus relacionamentos com Irão, quem sabe ele foi se aprofundando no assunto e começou a ganhar dinheiro também nisso aí. E certamente Deus também o abençoou nesta área. O que é que eu estou conduzindo os irmãos aqui a refletirem, queridos? A refletirem a maneira como Salomão estava caminhando com Deus e como Salomão era ricamente abençoado por Deus. Salomão estava recebendo os benefícios da sua fidelidade a Deus, da sua caminhada em obediência a Deus. Mas ao mesmo tempo que nós refletimos sobre esta perspectiva da fidelidade a Deus, onde nós somos fiéis e Deus nos abençoa com muitas coisas que esse mundo pode proporcionar, eu quero mostrar para vocês também, quero que nós venhamos a refletir, que a verdadeira fidelidade a Deus nos satisfaz, nos alegra, ao ponto de mesmo que nós não venhamos a ter a família que sonhamos, o trabalho e o dinheiro que nós gostaríamos, ou os bens que nós sonhávamos em ter, o sucesso que este mundo oferece, ainda assim, nós podemos nos deleitar e crer que estamos fazendo a melhor escolha em ser fiel e obedecer a Deus. Por que isso, pastor? Existe esse pastor que comenta esse texto, e eu quero ler para vocês, e quero levar vocês a essa reflexão. Ele diz assim: em suma, Salomão tinha tudo o que um rei poderia querer na vida. Salomão tinha dinheiro, tinha bens, tinha posses, tinha uma esposa muito bonita. Era o seu reino, ele estava vivendo nele, possuindo mais de tudo do que qualquer outra pessoa no mundo. No entanto, a cada dia, mesmo assim, ele teve de fazer a sua escolha por Deus. Ele está fazendo com que nós refletamos o seguinte: Salomão tinha tudo isso, mas todos os dias ele precisava o quê? Se empenhar em continuar sendo fiel e obedecendo a Deus. Por quê? Quanto mais possuímos aquilo que este mundo oferece, mais fácil é acreditarmos que estamos no caminho certo, mesmo quando estamos caminhando rumo à idolatria. Eu achei isso fantástico. Essa é uma realidade na vida de muitos. As pessoas acham que estão no caminho certo. Por quê? Porque eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho uma esposa, eu tenho um filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e essas coisas que o mundo está oferecendo, os prazeres, os bens, faz com que você acredite que o caminho que você está trilhando é o certo. Mas muitas vezes é um caminho que está nos conduzindo à idolatria. Sabe por quê? Porque, queridos irmãos, o poder pode nos levar ao orgulho, os relacionamentos interpessoais podem nos levar a lascívia, a prostituição, a tantas coisas, e tantas outras coisas relacionadas às coisas que esse mundo oferece. Por isso, reflita. Salomão tinha tudo aquilo, mas se Salomão não fosse fiel a Deus, e se todos os dias em sua vida, diante das suas escolhas entre obedecer e desobedecer, se ele não buscasse ser fiel a Deus, e nós vamos ver que em algum momento vai faltar isso na sua vida, ele poderia estar sendo conduzido a pensar que através destas coisas ele estava no caminho certo. Pense comigo hoje com a teologia da prosperidade, se não é assim. Os teólogos da prosperidade fazem com que, por exemplo, as pessoas olhem para a nossa igreja e pensem talvez que a nossa igreja é uma igreja fraca, pobre, fria. Por quê? Porque, pastor, qual é o teu carro?
Pastor, o senhor mora onde? Pastor, o senhor tem aí umas correntes de ouro, o senhor tem o quê, pastor? Pastor, como é que está a sua conta bancária? Pastor, sabe, pessoas que querem avaliar a fidelidade através do quê? Dos bens e das coisas terrenas e visíveis e materiais desse mundo. Quando a fidelidade a Deus não pode ser medida simplesmente pelas coisas que se veem. O que nós aprendemos aqui é que talvez você também esteja acreditando que está no caminho certo, mas talvez não esteja. Talvez você se esteja afundando cada vez mais na idolatria do seu coração, em detrimento à fidelidade ao seu Deus. É quando ele diz assim: o que realmente importa na vida não é o sucesso acadêmico, ou realizações atléticas, ou uma grande conta bancária, ou o auge da carreira em nossa profissão, ou o orgulho pela nossa família, mas a escolha em sermos fiéis a Deus. É isso o que importa. Por isso, esta noite, quando nós refletimos sobre a fidelidade, nós vamos ver, queridos irmãos, que Salomão desfrutava sim de todas aquelas bênçãos, mas de tudo aquilo, o que nos salta aos olhos é saber que aquele homem estava procurando ser fiel a Deus, oferecia sacrifícios pacíficos, estava procurando honrar a Deus com fidelidade, e Deus estava o abençoando. Querido irmão, o que mais importa na sua vida é você viver em fidelidade a Deus e glorificar o seu nome. Não cometa a tolice de pensar que o que mais importa na sua vida é a sua esposa, ou seus filhos, ou seu trabalho, ou seus bens. Tolo é esse que pensa desta forma. Pastor, o senhor está dizendo isso porque o senhor não ama a sua esposa, os seus filhos? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Passei esses 3 dias na reunião do sínodo. Ah, meu Deus, a Esté mandou um áudio para mim. Ô papai, eu te amo tanto, vem para casa, estou com saudade, irmãos. Quase que eu abandonava o sínodo, deixava tudo e ia para casa. Não é a falta do amor, não, mas é a compreensão que maior devoção, amor e paixão eu devo ter pelo meu Senhor. E é isso que importa, e é isso que nós precisamos entender. Sim, nós receberemos os benefícios da nossa fidelidade, mas nem sempre ela virá acompanhada com as coisas desse mundo. No caso de Salomão, ele desfrutou de muitas delas, mas louvado seja o Senhor, até mesmo pelas provações e as lutas, porque, de fato, essas coisas também glorificam a Deus. Eu queria então concluir, irmãos, porque, eu queria concluir, porque, quando nós falamos a respeito das escolhas, nós vimos aqui Deus respondendo à oração de Salomão, e Deus dizendo para Salomão: Salomão, se você for obediente, você vai ter essas bênçãos maravilhosas. Se vocês desobedecerem, vocês serão destruídos, porque eu quero mostrar para vocês o salário do pecado. Por outro lado, vimos também que Salomão foi bem sucedido em muitas áreas da sua vida, mas ele não deixou de ser fiel ao seu Deus, nos ensinando assim que o que realmente importa é a fidelidade e a devoção ao nosso Deus. Esta noite nós fomos chamados, irmãos, a refletir sobre as nossas escolhas. E talvez você diga: pastor, isto é coisa de arminiano. Eu não estou falando aqui, irmãos, entre você escolher receber a Jesus, não receber, abrir a porta do teu coração, não. Eu estou falando aqui de fidelidade e obediência, uma vida de santidade, ou uma vida de desobediência, de pecado e distanciamento diante de Deus. Estou falando aqui das nossas responsabilidades como homem, em sermos fiéis a Deus ou desobedecermos a Ele.
Eu estou falando aqui basicamente o que o Senhor Jesus também falou em Mateus capítulo 7. E eu quero que vamos abrir a palavra de Deus, Mateus capítulo 7. Quando ao final do seu famoso Sermão do Monte, Jesus Cristo está levando os seus leitores à reflexão, à luz de tudo que foi dito, de tudo que foi falado. Versículos 13 e 14. Jesus estava convidando os seus ouvintes a refletirem a respeito de qual caminho eles deveriam seguir. Mateus 7, versículo 13 e 14 diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus Cristo levou os seus ouvintes ao final do seu sermão a refletirem sobre qual caminho vocês querem trilhar. O caminho fácil, largo, cheio de prazeres, benefícios desse mundo que leva à perdição? Ou aquele caminho apertado, difícil, estreito, mas que conduz à vida? Esta noite, irmãos, eu faço a mesma pergunta a vocês. O que vocês estão iniciando em suas vidas? É buscar ser fiel a Deus e obedecê-lo a despeito das dificuldades? Ou vocês querem desobedecer a Deus, se regalando dos prazeres desse mundo, mas que só conduz à destruição? Esta noite, Deus, através da sua palavra, nos faz esta mesma pergunta: que caminho seguir? O caminho da fidelidade ou o caminho da desobediência? Querido irmão, pastor Ralph Davis, ele diz algo importante, eu queria encerrar com as palavras dele. É possível desfrutar de uma carreira real, ou financeira, ou profissional, ou ministerial muito bem sucedida, e mesmo assim acabar em completa ruína. A menos que a obediência ao primeiro amor, ao primeiro mandamento, seja a sua mais alta vocação. Deixa eu ler de novo. É possível desfrutar uma carreira real, ou financeira, ou profissional, ou ministerial, muito bem sucedida, e mesmo assim acabar em completa ruína, a menos que a obediência ao primeiro mandamento seja a sua mais alta vocação. A nossa mais alta vocação, sabe qual é? É amar a Deus sobre todas as coisas. Em certo momento da história, Jesus Cristo esvaziou-se da sua glória, habitou no meio de nós, cresceu, desenvolveu o seu ministério, foi crucificado na cruz do Calvário, e tudo o que ele ansiou em fazer foi a vontade do seu Pai, ser fiel ao seu Pai. Que possamos olhar para Cristo como o grande padrão de obediência e de fidelidade ao Pai, e dizer: se eu sou o seu seguidor, eu tenho que andar como ele andou. E se você quer andar como Cristo andou, ame a Deus sobre todas as coisas. Que Deus nos ajude a fazermos as escolhas certas e a vivermos para a sua glória.
em nome de Jesus. Amém.